Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui falando para vocês, uma oportunidade de aprendizado, principalmente, porque é um desafio falar para profissionais de um negócio que acontece e a Receita Federal muitas vezes conhece a teoria, mas não conhece a prática. Na maioria das vezes conhece a teoria e não conhece a prática, né? Então eu não vim aqui para dar aula, eu vim aqui para aprender e aprender com vocês. Não se espantem, porque existem muitas situações, principalmente nessa área de ganho de capital, que o detalhe faz a diferença, né? Então é uma data de aquisição, é um tempo, se o cara é casado, se não é. Então tem N situações que afetam a apuração do ganho de capital. O tema que a gente colocou aí como ganho de capital é simplesmente o motivo, né, e a oportunidade para convocá-los a trabalharem ao lado da Receita Federal, porque nós também fazemos isso, né? Sozinho a Receita Federal não é nada, né? Nós estamos aqui numa atividade de Estado, né, institucional, para falar de uma atividade necessária, né? Ainda brincando com a colega Vânia, com a Vânia, eu disse a ela que eu vim aqui buscar DARF, né? Eu não vim aqui à toa, eu espero buscar algum DARF, né? Que ocorra aí algum pagamento depois dessa conversa, mas que seja um pagamento justo, né? Que as pessoas possam realmente pagar o imposto que é realmente devido, nem mais, nem menos, tá bom? Não se espantem com o meu PowerPoint, é uma forma de mostrar, é uma experiência, é o programa que eu utilizo para fazer alguns resumos, e a gente vai operar ele de uma forma diferente. Pois bem, nós temos aí no tema, inicialmente, a razão de estar aqui. É o PNEF, o Programa Nacional de Educação Fiscal. E é dentro dessa estrutura de educação fiscal que a gente vem fazer essa propaganda da Receita Federal, tá? Essa propaganda e principalmente a atividade do PNEF passa, e vocês já devem ter ouvido falar, pela destinação do imposto de renda, que é aquela destinação feita do percentual de até 6% do imposto de renda pessoa física, destinado à criança e adolescente, no caso, os fundos, né? Lá em Araçatuba, era o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Para quê? Para que as entidades e o adolescente possam receber um cuidado especial por parte das prefeituras. E é nessa conotação, até porque esse vínculo de educação fiscal atinge a todos, então a necessidade, quando for aí no imposto de renda pessoa física, também fazer a destinação, né? Esse valor é abatido do imposto, você pega o seu imposto e indica para onde ele deve ir. Olha, eu quero que 6% do meu imposto vá para a criança e o adolescente, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso o CONDICA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Todas as cidades têm, Bauru já tem o seu. É necessária alguma transparência na utilização desse dinheiro por parte dos conselhos, mas está lá e a gente tem que... É um exercício de cidadania fazer essa destinação. No contexto nosso, formação de cidadania. O que a gente tem visto, né, e até quando, ao longo desses dias, a gente vai olhando a legislação, vai olhando os temas, vai olhando os assuntos para vir falar aqui, e me ocorreu assim uma situação interessante. Eu falei, poxa vida, eu vou falar para corretores, né, mas eu estou me sentindo assim como se estivesse pregando no deserto, né, porque é uma situação difícil, e vocês estão numa situação difícil. Na realidade, eu estou falando para vocês, mas vocês são os intermediários dessa coisa, né? Vocês fazem a ligação entre comprador e vendedor. São os profissionais que são necessários para a execução dessa
dessa venda, para a execução desse negócio, conformação do negócio, né? Então é necessário também que vocês sejam informados e tenham algumas informações que possam ajudar o comprador e o vendedor a se sair melhor, né? Na realidade até, e eu acho que é o mais correto, economizar. E a gente vai ver ao longo dessa nossa conversa que o que a gente quer é que todos se deem bem e economizem, tá? Ganhem dinheiro, a Receita quer que todo mundo ganhe dinheiro, tá? Mas que pague imposto também. Eu tinha comigo, lá atrás, né, quando comecei ainda ganhava um salário que não era sujeito a imposto de renda, e eu acho que eu pedi para Deus, falei, Senhor, eu quero pagar imposto de renda. E Ele foi bom comigo, né? No meu olerite vem lá um baita de um desconto. Mas eu sou feliz da vida por pagar imposto. Então eu não posso reclamar. E eu acho que todos nós deveríamos fazer esse pedido. Eu quero pagar imposto, porque o dia que eu estiver pagando imposto, eu estou ganhando dinheiro. O alcance do nosso bate-papo. O ganho de capital é um tema que envolve mais de um assunto, né? Ele envolve ganho de capital na Bolsa de Valores, ele envolve outros ganhos de capital. No nosso caso, nós vamos se restringir especificamente a imóveis, tá? E imóveis aqui eu já estou até pensando em ficar só nos imóveis simplesmente nos imóveis residenciais, né? Não entrar ainda na parte rural, porque a parte rural é mais ainda, tem lá os seus detalhes, quanto à declaração e coisa e tal. Mas a gente vai chegar por lá. Vamos andando. O que eu quero aqui inicialmente, e é tarefa nossa, sensibilizar os senhores para essa necessidade. A necessidade do diferencial profissional, né? Os corretores são as pessoas, os agentes mais indicados para que exista um planejamento na hora do comprador e do vendedor fecharem um negócio. Então, é uma necessidade. O planejar é necessário, principalmente nessa época que estamos vivendo, né? As pessoas normalmente chegam para nós com o caso acabado. Olha, eu comprei em tal data, é igual imposto de renda. Eu comprei em tal data, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora? Agora é hora, né? Agora já foi, a hora de fazer as coisas era lá atrás. Então, antes de fazer, antes de iniciar, antes de vender, estude, analise, veja. Depois que vendeu, é complicado. Depois que está feito, não tem como voltar. Depois que assinou, vocês sabem disso, né? É o compromisso. Está feito, já fez. Se fez bobagem, paciência, mas já fez. Então, o que precisa? Precisa é planejar, antecipar. E vocês são os agentes ideais para isso, né? E, principalmente, é valorizar, porque minha preocupação, eu acho que a melhor forma de fazer isso é valorização, né? Valorização do trabalho. Não é simplesmente ter o cliente, mas assessorar o cliente para que não faça somente uma venda, mas que faça uma sequência de vendas bem-sucedidas e lucrativas, sem susto, né? Sabendo o que está fazendo, sabendo o final da coisa. Brinco aqui, um pouquinho, com relação a valorização e retribuição. Por que que as coisas acontecem nesse país? Todos nós sabemos que estamos vivendo um boom imobiliário, que é isso, que é aquilo, uma situação interessante, mas, às vezes, a gente não se apercebe a razão das coisas acontecerem. Por que que as coisas acontecem? É uma necessidade? É. Existe aí alguma participação do Estado nisso?
Existe ou não? Hã? Qual é o maior agente de incentivo para que o que está acontecendo hoje ocorra? Quem é? É o Estado. Nós vivemos num país privilegiado, porque nos dá a condição de valorização, de comprar um imóvel há 2, 3 anos atrás e hoje poder vendê-lo pelo triplo do preço, pelo dobro do preço. Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar, até para argumentar com os proprietários, quando resolvem e decidem fazer o seu negócio. Porque eles vivem, quem tem imóvel vive nesse país um momento especial. E as pessoas, quando compram e vendem as coisas, têm que ter alguma razão para fazer isso. Se eu vou comprar e vender, ou se eu vou vender porque eu quero fazer um outro negócio para frente. Eu preciso vender, é uma necessidade. Mas é necessário também compreender que aquele valor está ocorrendo, essa valorização ocorreu por uma iniciativa do Estado. E essa retribuição ao Estado nada mais é que o nosso ganho de capital. Se houve ganho de capital, nós vamos o quê? Nada mais retribuir. É como se fosse mesmo uma comissão. Vamos pensar em termos de comissão, né? É quase a comissão do Estado por ter feito isso. Porque se o cara comprar e vender pelo mesmo valor, ele não vai pagar nada. Não vai acontecer nada. Mas se ele comprar e vender, nada mais justo que vivendo num país como o nosso, que dá essa oportunidade, é uma terra abençoada, é nada mais justo que seja a César o que é de César, né? Mas é nada mais que isso, uma retribuição. Retribuição às nossas oportunidades. Fechando o tema, vamos fazer aqui uma incursão pela legislação. Será breve, não vou cansá-los. Mas nós temos lá, no artigo 153 da Constituição, compete à União instituir imposto sobre a renda, proventos de qualquer natureza. Então já vê que não é uma coisa que nós inventamos. Ou melhor, às vezes o pessoal fala assim, eu vou pagar para a Receita Federal, né? Vou pagar para a Receita. A Receita Federal quer me cobrar o imposto. E a gente fica meio, né? A Receita Federal. Não é a Receita Federal. A Receita Federal é apenas um agente, né? É um agente do Estado que está aí para ajudá-los, na realidade, e cumprir a sua função, né? O dinheiro o destino é a sociedade, a própria sociedade. E nós vamos lá no artigo 43, o imposto de competência da União sobre proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a disponibilidade econômica. E o que interessa para nós é o item 2, né, que está lá no CTN, de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Então, tudo que é acréscimo patrimonial, a gente tem como ganho de capital, e está sujeito a essa tributação de ganho de capital. Então, qualquer acréscimo patrimonial. Temos ainda as medidas provisórias 135/2003 e 252/2005, que foi convertido o principal aí, né, que é que nos interessa e de certa forma trouxe essa novidade que nós estamos vivenciando agora, né, das isenções. Então, na MP do Bem foram incluídas algumas isenções nos artigos
38, 39 e 40. Nós vamos tentar aqui olhar cada um deles rapidamente, para que a gente possa já começar a compreender do que a gente está falando. O artigo 38 vai falar dos bens de pequeno valor. Até então, antes dessa data, nós tínhamos aí somente a venda de até R$20 mil por mês, por conjunto de bens, né? Então, limitado a R$20 mil, não se pagava nada, estava fora. A partir daí, manteve-se os R$20 mil para ações negociadas em balcão, bolsa de valores, e R$35 mil para os outros bens. Outros bens entendidos, carros, terrenos, desde que seja até R$35 mil, pode ser 2 terrenos de 10, de 15 mil reais, desde que seja até 35, o conjunto de bens isento. E por unidade. Então, um automóvel, um terreno, é possível fazer. Gente, já é, logicamente, uma coisa interessante, porque isso traz nada foi um aumento aí de 75% do limite que tinha anteriormente. É um benefício? Ajuda, não resolve, mas ajuda. Então, o que se tem não é a ideia de uma cobrança exagerada. Temos o artigo 39, e aqui fica mais interessante porque já vai começando aí a novidade, né? Fica isento do imposto de renda o ganho oferido por pessoa física residente no país na venda de imóveis residenciais, né? Desde que o alienante, no prazo de 180 dias, contados da celebração do contrato, aplique o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no país. Parágrafo 1º. Os parágrafos são extremamente importantes porque eles delimitam, né, a isenção. E são isenções diferentes, tá? Essa isenção é uma isenção especial. Ela está lá na lei e veio para isso. Então a gente tem que cuidar para não entender errado as coisas e não fazer bobagem. Aqui é uma coisa interessante. No caso de venda de mais de um imóvel, o prazo referido neste artigo será contado a partir da data da celebração do contrato, relativo à primeira operação. Vendeu, você pode vender 10 imóveis, mas você conta o prazo de 180 dias a partir da primeira venda. E aí a gente vai... Está isento? Está isento, desde que você, a partir da primeira venda, primeiro dia, do primeiro contrato lá, você tem 180 dias para vender. Se vendeu 1, se vendeu 2, se vendeu 3, não tem importância. Todos eles estão na mesma situação, sujeitos à isenção, desde que o total seja aproveitado para a aquisição de um outro imóvel. Parágrafo 2º. A aplicação parcial do produto da venda implica a tributação do ganho proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada. O que quer dizer isso? Tinha um imóvel de 100, vendi por 200. Se eu usar, tive um ganho de capital aí, diretão, tá? Como exemplo simplesmente, tive um ganho de capital de 100. Eu tenho que usar esse 100 para comprar um novo imóvel. Se eu usar 50, os 50 que eu deixei de usar está sujeito à aplicação, à apuração do ganho de capital. E ele vai estar sujeito a todas as regras, ele não vai pegar 50 e botar lá. Vai aplicar todas as regras e definições lá do programinha do ganho de capital. Mas ele é proporcional. Usou, o que usou, paga a diferença e assim vai. Tá? É isso que quer dizer essa primeira parte, o artigo 2º. No artigo 3º, eu vou subir um pouquinho. No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que trata este artigo aplicar-se-á
ao ganho de capital correspondente apenas à parcela empregada na aquisição de imóveis residenciais. Lá atrás, a ideia do governo, né, a ideia dos, não bem do governo, mas dos legisladores, quando fizeram focaram nos imóveis residenciais. Existe aí uma discussão teórica sobre o que é um imóvel residencial, né? E que terreno é, que não sei o quê, tá. Mas isso, gente, até resolver, fica muito complicado. Então, vamos tomar imóvel residencial por casa, apartamento, que é isso que conta. Não vamos ficar complicando muito no conceito, porque aí entra o quê? Entra a esfera judicial. Até provar que é o que não é, o tempo passou, perdeu-se prazo, perdeu-se negócio e a coisa não... Ou até deixou de fazer, então perdeu a oportunidade. Vamos trabalhar com o que a gente tem, imóvel residencial. No conceito de imóvel residencial simples e tranquilo. Tá? Existe uma discussão quanto a isso, mas ela é em outra esfera, não adianta ficar brigando aqui. E nem tentar resolver também. Parágrafo 4º. A inobservância das condições estabelecidas neste artigo importará em exigência do imposto com base no ganho de capital acrescido de juros de mora, calculado a partir do segundo mês subsequente ao do recebimento do valor da parcela do valor de imóvel vendido. Vou comentar só isso. Então, aqui os juros, é os juros de mora Selic. É o que se aplica aqui. Tá? Então, Selic, 1% no primeiro mês, ou seria, a partir do segundo mês, 1%. O que acontece? Passaram 180 dias. Eu não consegui comprar. Eu vou ter que recolher o imposto. No caso do recolhimento, eu tenho 30 dias a partir dos 180. 180 mais 30, no 30º dia eu tenho que recolher o imposto. Só que esse imposto ele está sujeito, como era um benefício e eu deixei de aproveitar, eu não consegui comprar, eu vou ter que pagar o imposto como se devido fosse. Aí a correção é lá do segundo mês, como se tivesse vencido naquela data. Então o imposto vai ser corrigido do segundo mês subsequente até a data. Os juros incidem ali. No caso da multa, que está embaixo, a situação muda um pouquinho, porque até um dia desse, esse aqui é o que consta da lei, e a multa de mora ficou assim. Multa de mora ou de ofício, multa de mora é aquela multa de 20%, que é natural, a multa normal que o próprio contribuinte recolhe simplesmente por ter perdido o prazo. Né? E a multa de ofício é a multa por ação do funcionário público, do fiscal. Então, o fiscal, de repente, foi lá e pegou uma situação dessa, de uma venda que não houve o pagamento dentro dos 180 dias, e aí a multa muda. A multa sai de 20%, que é a multa de mora, ela vai a 75%, que é a multa de ofício, sujeita aí a um descontinho de 50%, se paga dentro de 30 dias do lançamento. Podendo chegar a 150%, se for ocorrer dolo, fraude e outras coisas mais. Ou simulação, mas é uma outra situação. E a gente não vai entrar nesse detalhe, porque isso não leva a nada, não é o nosso tema aqui. Tá? Mas a multa mudou pelo seguinte, esse prazo, vocês estão vendo ali que ela é calculada a partir do segundo mês, seguinte ao do recebimento do valor da parcela. O que acontece? O entendimento estava lá que ele ficaria na mesma situação dos juros. Né? E não é mais assim. O entendimento, para efeitos da multa de mora, passou a ser 30 dias após os 180 dias. Então, após o 7º mês da operação, caso não tenha ocorrido o pagamento, aí incide multa de mora. E a multa de mora vai partir dali para frente até o limite de 20%. Então, é 0,33% ao dia até o limite de 20%. Quer dizer, ficou uma coisa justa. Porque se deu a oportunidade de pagar em 180 dias, não aproveitou-se dessa oportunidade, perdeu a passada, o negócio não deu certo e outras coisas mais, não é justo retroagir a multa lá atrás com uma situação que você não tinha controle. Os juros até porque os juros é
é uma retribuição pelo não pagamento. A multa não, a multa já é uma imputação, né? Você está sendo cobrado de uma coisa, é uma indenização. E aí a coisa fica mais complicada, quer dizer, você é involuntária até. Te dou o prazo de 180 dias, mas se você não fizer, eu retroajo. Não pode. E aí o entendimento foi corrigido, a partir do 7º mês é que incide essa multa agora. Tá? E o quinto, parágrafo 5º, o contribuinte somente poderá usufruir do benefício de que trata este artigo uma vez a cada 5 anos. Eu achei assim, quando eu li a primeira vez isso, né, falei, poxa vida, mas que malandragem, né? Dá uma isenção para motivar, para incentivar o mercado, e de repente fala, ó, eu te dou, mas você só pode fazer uma em 5 anos. Né? Mas se a gente somar, e vamos falar nisso um pouquinho mais à frente, somar essa, né, com a outra de 440, com 35, né, com a venda do único imóvel, você vai ver que já não é uma coisa tão ruim assim. Né? E somando-se ainda as outras possibilidades, os outros descontos, dependendo da data de aquisição e tudo mais que vem por aí, a coisa não está tão ruim. Está interessante. Fica bom. Podia ser melhor? Podia. Não precisava, podia ser menos, podia ser 3 anos. Né? Ficaria uma coisa bacana, que talvez isso, quem sabe, né, não seja aí uma reivindicação dos próprios corretores de imóveis aí para acelerar o processo, incentivar o mercado, né? De repente, a redução desses prazos, ou pelo menos desse prazo, que eu sei que vai trazer aí, sempre traz, né, um plus no mercado, porque acelera a possibilidade de vender e facilita a venda. Né? Temos ainda, dentro dessa perspectiva, alguma coisa aqui que o artigo 40 também trouxe. E é uma reivindicação, não é o ideal, mas é uma mudança interessante, porque lá naquela época, em 2005, nós tínhamos... Na realidade, o Brasil é assim, né? O Brasil é um país das isenções e dos incentivos. Né? Então, de tempos em tempos, nós temos incentivos. Até 1988, né, quem adquiria um imóvel, vocês sabem melhor que eu, de 69 a 88, foi lá, tem uma tabelinha e a coisa vem, tem lá um desconto e ele vem chegando na base de cálculo até praticamente zerar em 88, 5%. Aí, depois de 88 para cá, ficou aquela coisa meio assim, meio assado. Em 91, nós tivemos a possibilidade da correção integral do imóvel na declaração. 92 a 96, nós tivemos também um outro acertinho. E depois, agora, em 2005, né, veio a possibilidade, e aí sim, de fazer, mantendo todas as outras, né, e incluíram mais essa. E aí nós temos, para apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda, incide o ganho de capital por ocasião da alienação a qualquer título, bens imóveis realizados por pessoa física residente no país, serão aplicados os fatores de redução, FR1 e FR2. O FR1 é aquele 0,60 nas aquisições anteriores a 2005. E FR2 posteriores a 2005. É pouco? É 0,35, é metade da poupança. Né? Metade, poupança 0,5%, vai dar 0,35 ali, é pouco. Eu tenho um exemplo ali, um cálculo de coisa de 6 meses, 2,2%. Mas né? É o que foi dado, é um incentivo para a correção e para aqueles que vão ficando com o imóvel, para aqueles que não têm intenção de pegar um imóvel e negociar. Agora, resolve? Não sei se resolve. Mas é uma coisa que a gente precisa também atentar, é para aquelas pessoas
que querem fazer do comércio de imóveis um negócio, é preciso cuidar, porque você vai usufruir da isenção uma vez, usufruir 2 vezes, que é o nosso caso, e nós vamos falar ali das isenções rapidamente, uma de cada um. Mas se isso não resolve o problema, se eu quero fazer disso um negócio, é necessário fazer um negócio, eu tenho que abrir uma pessoa jurídica, porque, do contrário, eu posso ser surpreendido num determinado momento e ser equiparado à pessoa jurídica. Eu comecei a comprar e vender, estou comprando e vendendo, e, de repente, virei uma empresa, que é o caminho natural das coisas. E aí, quando você se transforma em alguma coisa sem estar realmente adequado àquela situação, vem a surpresa, né? De repente, você cai lá na movimentação financeira, você cai numa operação de ganho de capital mesmo, ou de qualquer outra ação da Receita Federal, e aí vem lá a cobrança de rodão, né? Vem aquela situação, te coloca numa situação difícil, multa, vai discutir, vira aquela confusão na vida da pessoa, porque ela não planejou o negócio, não planejou o que ia fazer. Então, não pensem que a necessidade, né? Quero fazer disso um negócio? Beleza. Vou aproveitar da isenção? Você tem aí a regra da isenção. Olha, não dá mais. Se eu ficar dessa forma, eu tenho que analisar do ponto de vista de uma pessoa jurídica. É mais barato? É mais barato. Economiza em torno de 30% a 40% da carga tributária da pessoa física. Porque você, num caso específico, uma empresa para comercializar imóveis especificamente feita para isso, né, ela vai poder ser tributada em 8% lá no presumido, né, ela não vai para... é 8%, é mercadoria. Então tem toda uma estrutura e vai ser lá no presumido e você vai ver que a tributação não é o fim do mundo, mas ela vai existir. E é uma forma da pessoa se liberar e trabalhar tranquilo. Precisa-se do quê? De planejamento. Precisa conhecer as opções que a gente tem, né? Então vai até um certo limite. A coisa chegou ali, não dá mais, não dá mais, eu não vou fazer coisa errada, eu vou procurar um melhor caminho. E a lei favorece nesse sentido. Existe a possibilidade de se montar uma pessoa jurídica, abre-se uma pessoa jurídica e vai lá trabalhar, vai comprar e vender seus imóveis sem problema nenhum. Uma tributação justa, injusta, não sei, mas é a oportunidade que o nosso país oferece. Tá? Essas opções, todas elas, já estão contempladas no programa de ganho de capital. Todas elas. Sem exceção. Temos ainda algumas instruções normativas. E eu separei aqui as 2 que são as fundamentais para efeitos de ganho de capital. Apuração de ganho de capital de imóvel. É a 84/2001, tem alguma coisa nela que foi revogada, mas ela traz as regras básicas e as situações para apuração do ganho de capital. Nós vamos falar de alguma coisa, mas não vou ficar me prendendo a ela, porque são vários assuntos, e esses assuntos, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e ela vai lá organizando tudo, e é fácil de consultar e é fácil de entender também, não está complicado não, é tranquilo, vocês já devem ter lido. A IN 599 nada mais é do que a regulamentação da 11.196. Ela tem como base a lei. E isso é normal. Então, sempre vem medida provisória, a lei e a regulamentação dentro da Receita Federal. No caso, a IN 599 não muda, ela traz lá os mesmos artigos e ajusta, né? Ela dá o 38, 39 e 40, com alguns cuidados especiais, mas basicamente é a mesma coisa da lei. Vale
a lei. Não tem novidade aí. Com relação a ganho de capital, nós temos não sei se vocês já tiveram oportunidade ou curiosidade, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim, né? Quem daqui já entrou no site da Receita Federal e olhou lá o perguntas e respostas para ganho de capital? Vamos lá, gente. Deixa eu só para ter uma ideia, para dar tempo de contar. Tá? Esse lado 3 mais 3, 6, 10. Está quase 10. Né? Estamos em quase 10, em 100. Estamos bem. O que tem lá? Lá tem situações do dia a dia que foram colocadas para a Receita Federal com uma certa constância, já indicando a solução. Olha, essa situação faça isso, essa situação faça aquilo, e são várias perguntas. Ele vai do 526 ao 590, 500 e pouco. Então são 40, 50 perguntas ali com relação a ganho de capital. E ele vai tratando passo a passo cada assuntinho desse. E eu não vou ficar aqui tomando o tempo dos senhores para tentar acertar essa posição, porque não é o nosso objetivo aqui. E cada caso a gente vai tratando conforme as coisas vão acontecendo. E vocês também são assim. Alguém tem algum caso de ganho de capital parado na mesa aí? Ninguém tem? Hã? Ah lá, tem pergunta para fazer. Vamos devagar, vamos chegar lá nas perguntas. Isenção. Vou deixar aqui em cima mesmo. A isenção do único imóvel é aquela isenção dos 440 mil, né? Imóvel até 440 mil, ele está isento do imposto de renda, desde que, e aí vem a situação, né? Se for um casamento, uma comunhão de bens, né? Comunhão de bens, comunhão de imóveis, já foi, né? É um só. Se for com separação e tal, ou união estável, tem lá suas diferenças. Nós não vamos entrar no detalhe, mas poderia ser 440 para cada um, né? Então, casar nesse ponto, casar com comunhão de bens é problema, né? Perde isenção, ou complica a vida. Nós temos aí as situações de indenização, onde aplica-se também, eu deixei aqui, né, como não incidência, aquele NI ali é simplesmente não incidência. Eu coloquei tudo dentro de isenção, mas alguns casos aí não são casos de isenção. São casos de exclusão, casos de não incidência, mas também isso é termo tributário, não vamos aqui resolver. Podemos tratar como isenção. O que importa é que eu não vou pagar imposto nessas situações, né? É isso que resolve o final da conta. Não incidência e isenção também, às vezes, a doutrina, alguns falam que é a mesma coisa, outros falam que não, tem discussão em cima disso. O que interessa, não vai ser tributado. É isso que interessa. Então, nós temos aí a desapropriação, no caso para a reforma agrária, nós temos a indenização nos casos de sinistro, que nada mais é do que a devolução do imóvel, não é tributado e é tranquilo. Isso é, você já tem isso muito resolvido. Alienação de imóvel adquirido até 1969, nós temos a redução de 69 a 88, nós temos, a partir de 16/6/2005, a aplicação dos índices dos fatores de redução. Percebam que nós estamos colocando isso aqui porque se trata de isenções diferentes, tá? São situações diferentes. Uma vez usufruído um caso, eu posso usufruir novamente, desde que eu esteja na outra situação, na situação diferente. É a lei diferente. Então, lá, ganho na venda de um ou mais imóveis residenciais, desde que o vendedor
Vamos relembrar. Aplique o ganho de capital na aquisição de outro imóvel ou imóveis residenciais até a data da primeira aquisição. Aí vem o nozinho, né? Aquela hora foi, ó, quando começa a contar o prazo? Começa a contar da primeira venda até, eu estou isento até a primeira aquisição. Né? Eu vendi 1, vendi 2, vendi 3. Fiz lá um montante de 150 mil, 3 casas de 50 mil. Quando eu começo a contar? Começo a contar da primeira venda da casinha de 50 mil. Aí eu levei, dentro de 180 dias, eu comprei o primeiro imóvel. Comprou ali, se você não usou os 150 para o total das vendas para comprar aquele imóvel, ali parou a sua isenção. Então você tem que usar, cheguei ali, eu tinha 150 mil disponíveis, né, vendi os meus 3 imóveis, estou contando a data do primeiro, 180 dias da primeira venda, está indo para lá. Aí chegou lá, eu fiz o primeiro negócio, eu comprei um imóvel de 100. Aqui eu tenho que apurar. Quanto eu utilizei? 100. Faltou 50? 50, apuro o ganho de capital. E vamos recolher. Ah, mas eu quero comprar outro imóvel. Não tem problema nenhum. Apuro o ganho de capital e compro outro imóvel. A isenção parou ali. Aí você falou, comprei 1, comprei 2, comprei 3. Desde que seja nos 180 dias e sejam residenciais, está valendo. Mas aí o que eu estou dizendo é o seguinte, que o prazo também, fechou ali a aquisição, tem prazo, né? Parou. Chegou ali e acabou. Você tem que resolver a sua vida dentro desse prazo e nessas aquisições. Não dá para ficar comprando. Então, faça o negócio planejado para não perder a passada. Prazo, 180 dias. Uma vez a cada 5 anos. Nas aquisições a prazo. Essa é interessante, viu? Aquisição a prazo é interessante porque se eu estou adquirindo um imóvel a prazo, vale também os 180 dias. Então eu tenho que aproveitar dentro desses 180 dias e pagar o que eu tenho que pagar. Se passar de 180 dias, o que ficar para trás está sujeito à tributação. Está sujeito à apuração do ganho de capital. Então não adianta falar, eu comprei a prazo, 12 meses para pagar. Perdeu, porque é 180 dias. Então você tem que fazer os pagamentos das parcelas que forem usufruídas dentro de 180 dias, beleza, está isento. Passou de 180 dias, sujeito a ganho de capital na proporção, né, na proporção que for utilizada, ou que deixou de ser utilizado dentro de 180 dias. Tá certo? Na venda a prazo é a mesma situação. Né? Apura-se o ganho de capital quando do recebimento das parcelas. Apura-se o ganho de capital na data, como se a venda à vista fosse, e aí vai pagar e recolher o tributo conforme as parcelas serão recebidas. Ao longo do tempo, vai recebendo, vai apurando, vai pagando na proporção da parcela. O que pode? Aquisição de imóveis na planta. Pode. Aplica-se aí a isenção para permuta, que também no caso seria uma exclusão, né? Permuta de unidades imobiliárias, desde que sem torna, sem volta em dinheiro. Se voltar em dinheiro, o custo, a diferença, a torna em dinheiro, está sujeita a ganho de capital. Não, embora seja ainda permuta, mas ela está sujeita à apuração do ganho de capital. Tem lá uma continha de fazer essa diferença, uma forma de fazer esse cálculo. Aqui é interessante porque vem de encontro àquele comentário que eu fiz da pessoa jurídica, né? Que é uma das opções que quem quer, né, e deseja, e está impossibilitado de repente, fez 2, 3 negócios e está esnucado, está numa situação difícil, né? Não tem mais isenção, não tem mais jeito de aproveitar, não tem onde economizar tributo. A oportunidade e o caminho, né, para se fazer é o quê?
a integralização de capital. Pega-se o imóvel e integraliza no capital de uma pessoa jurídica. Não tem nada de errado nisso. Não paga ITBI. A diferença, onde está o problema que pode ocorrer, né? E geralmente ocorre dessa forma. O quanto estava declarado, informado na declaração, né? Então, tudo que passa daqui para frente, passa pela declaração do imposto de renda da pessoa. Se eu comprei um imóvel há 10 anos atrás, esse imóvel foi lá, ele vai sendo corrigido, eu vou ajustando ele, eu reformei, eu pintei, eu fiz, eu bordei e tal, e coisa, e fiz. Só que eu esqueci de colocar isso na minha declaração. Fui fazendo, fiz e não coloquei lá. Vai ficar difícil depois para chegar e falar, olha, eu reformei, mas eu não sei quanto eu gastei. Qual que é o mistério disso? É planejar. Planejar o quê? Conforme eu vou reformando, pintando, gastando, investindo no imóvel, eu vou documentando. E vou informando na minha declaração de imposto de renda. E esse valor, normalmente, ele vai, além de todos os outros, está lá. O valor vai sendo corrigido. Não vai ser aquela correção do mercado, mas vai ser uma correção de valor justa, né? Documentado. É importante que se diga isso, documentado. Não adianta colocar lá, eu reformei, acho que deu tanto, né? Na hora de uma necessidade de comprovação, não vai ter, vai ser cobrada a diferença. Então, esse cuidado é necessário. E nós vamos passar ainda, na integralização do capital, você pega o valor que estava na sua declaração, R$100 mil, quero constituir uma empresa, vai lá e leva o bem para a empresa. Olha, eu quero voltar, não quero mais, fiz um negócio que tinha que fazer, vou receber. Traz de volta para a sua declaração. O mesmo valor das cotas de capitais. Então você tem lá, se você pegou o bem e colocou na empresa, você tem X cotas de capital daquela empresa. Não mudou o valor. A empresa ficou com o imóvel e você ficou com as cotas de capital no mesmo valor. Se você tem na sua declaração um imóvel por 100, e você constitui uma empresa e coloca ele lá por 150, houve aí um ganho de capital de 50. Então, as cotas de capital vão estar avaliadas lá na sua declaração, informadas na sua declaração por 150. Isso é ganho de capital, está sujeito a ganho de capital. Então, esse cuidado e esse planejamento é necessário nessa ida para a pessoa jurídica e o retorno também. O retorno também é verdadeiro. Se lá na empresa as cotas de capital vale 100 e o imóvel lá na empresa foi contabilizado lá por 200, ele vem, né, de repente volta para sua mão, volta por 200. Ganho de capital. Tem que apurar. Tá? Então, o cuidado de se fazer por que faz? É mais barato. O imposto lá na frente vai sair mais barato. Principalmente em loteamento, quem tem uma certa quantidade de imóveis, é interessante. A partir de aí tem que fazer a conta e ver o que compensa ou não para cada um, né? E vocês devem fazer esse estudo. O que compensa? Compensa montar uma pessoa jurídica e trabalhar isso diferente? Não compensa? Vocês que são os agentes para pensar nisso, né? E ver as possibilidades de oferecer ao cliente. Nós temos ainda os bens de pequeno valor, que são aqueles que nós comentamos lá atrás, de 20 e 35, que eu não vou ficar aqui neles. Depois não se aplica. E aí sim, como isenção ainda, né? Tratando tudo no genérico como isenção. Não se aplica na venda para quitação de outro imóvel financiado. A pessoa tem um imóvel, tem dois, e vai lá e quer financiar e quer quitar o saldo devedor. Não serve. É para comprar outro imóvel residencial, não é para quitar o que você já tem, já é proprietário. Não se aplica nesse caso. Na venda ou aquisição de terreno. Mas terreno não é um... Se eu montar uma barraca no meu terreno, né? A barraca não vale nada, mas morava lá. Era um imóvel residencial. Se tirar o habite. Mas é isso, gente. É essa compreensão que não está lá. E nós estamos aqui, e uma coisa que é importante entender.
As isenções são literais na legislação, no direito tributário, né? Então, vale o que está escrito. E ali está escrito que para terreno não serve. Tá? Então, vender um imóvel residencial para comprar um terreno e construir, tem problema. Tá? Mas se você comprar um imóvel na planta de terceiro, pode. É um contrassenso, né? Mas é o que é a regra do jogo. Tá? Na venda ou aquisição de vaga de garagem, pode? Não pode, não se aplica. Para compra antes da venda. Aconteceu. A pessoa queria comprar um imóvel e queria vender também. Mas a oportunidade de compra apareceu primeiro que a de venda. Né? E aí, a pessoa comprou. Está certo que comprou um imóvel cheio de árvore. E agora não pode, passou raiva por conta das árvores ainda, porque eu num condomínio aqui em Bauru. E era uma oportunidade que podia esperar, vamos colocar assim, né? É uma oportunidade que podia esperar. Então a pessoa foi lá, se antecipou e comprou o imóvel, mas ela queria vender a casa dela antes de fazer esse negócio. E aí, depois que ficamos sabendo, né, ela veio falar, ó, mas, poxa vida, perdi o direito da isenção? Perdeu. Perdeu por quê? Porque primeiro vende, depois compra. Né? E é um cuidado que a pessoa tem que ter no planejamento da vida. Não tem como ser diferente. Tá? Primeiro vende, depois compra. Na compra antes da venda, não há o que se falar em isenção. Tá? Será que ela conversou com o corretor antes? Será que o corretor sabia que podia vender? Hã? Será que o corretor que vendeu o terreno para ela sabia dessa condição? Olha, eu quero vender minha casa também. Né? Será que ele tinha noção que se ela vendesse e fizesse o negócio, ela perderia o direito à isenção? E foi com o corretor, ela não comprou sozinha, não. Tem um baita mercado para ser explorado aí, gente. Tem muita gente perdendo dinheiro por conta de falta de informação. Os custos, como que a gente... Eu coloquei o IRF2 ali, mas é só um exemplo, tá? Os custos, para a gente chegar no preço de custo do bem, do imóvel que está sendo vendido. Né? O que ele tem? Ele foi lá adquirido e veio, então nós vamos fazer todas aquelas regrinhas de novo, aplicar todas as regras, para chegar num valor de custo. O que pode? Tem lá a correção? Tem. Correção, outros índices? Não tem, não pode usar. Tem que usar aquele que está lá no ganho de capital. Não tem muita novidade nisso. As reformas a gente já falou. Né? Não é só reforma, tem N situações. Apenas para ilustrar. Os dispêndios com construção, ampliação, reforma, desde que os projetos tenham sido aprovados. Os dispêndios com demolição do prédio, desde que seja a encargo do vendedor, né, do comprador e do vendedor. Os dispêndios pagos ao proprietário do imóvel com realização de obras públicas. As contribuições de melhoria e assim vai. Tem N coisas que podem ser incluídas, estão lá na 84. É só dar uma olhadinha lá, você vai ver que tem um... E às vezes a gente esquece, né? Vai apurar o custo e não consta, não faz esse levantamento do que pode ser aproveitado. Além das reformas, ainda tem o tributo, tem o ITBI, né? Tem o imposto que vai por conta do comprador, mas está lá, ele é custo, ele pode ser incluído, não pode deixar de ser incluído. Né? Tem a comissão paga na venda. Também ela tem, e aí ao contrário, ela tem que ser reduzida do valor para se apurar o ganho. Né? Então é custo também. A comissão não entra na hora de comprar um novo imóvel. Então, ela tem que ser reduzida do valor. Se eu comprei por 100, vendi a minha casa por 200. Dei lá 5% de comissão, dei 10.
Então eu tenho que usar quanto? Eu tenho que usar 190. Está liquidada a fatura. Não vou usar os 200. E é nessas contas simples que a gente vai fechando e ajustando o trabalho, para se chegar no custo. Temos aqui o programa Ganho de Capital, que a gente vai dar uma navegadinha breve por ele. Quem daqui já usou, já entrou, já fez teste, já brincou? Que é necessário, gente. Tem que ir lá e tem que usar, porque só usando a gente vai ver as dificuldades que se apresentam no dia a dia e os documentos que você precisa juntar para ter ali uma ideia. E é interessante, porque ele é bem pensadinho e é de graça, né? Não tem nenhuma consultoria, não precisa de nenhuma consultoria a não ser a boa vontade, né, de fazer uma incursão pelo sistema e poder fazer os cálculos, testar, não tem problema, não dá erro, a informação não vai para lado nenhum, só vai ficar no seu computador. Então pode brincar à vontade, né? Brincar, testar as possibilidades, ver o que ele está oferecendo. Aí é uma simulação, viu o valor da alienação de 1.000, os dados são fictícios, bem que eu gostaria de ter uma residência para vender nesse preço, mas não tenho. E nós vamos aqui simplesmente dar uma olhadinha. Valor da alienação, a alienação por prazo, foi a prazo ou foi a prestação? Sim ou não? Houve no imóvel alienado edificação, ampliação, reforma? Sim ou não? Se houve, ele já vai abrir ali um outro quadrinho para você preencher, informando as datas, o valor, para que ele possa ajustar o cálculo do ganho de capital. Data da aquisição, eu coloquei lá em 80 porque ele vai servir de base para o próximo passo. Data da alienação, 30/6/2010. Vamos para uma breve apuração aqui. Valor da alienação 1.000, custo de aquisição 150, ganho de capital 850.000. Houve no imóvel alienação, edificação, ampliação ou reforma? Sim. Ah lá. De acordo com a resposta, ele pede para você indicar as datas, as reformas, os custos que ocorreram, tal. E aí você vai indicando. Ok? Já lá. Ele tem que fechar, curiosamente, isso aqui tem que fechar, esse quadro, valor em real, aí que você está 1980, 90 e 91, ele tem que ser o mesmo, ele tem que chegar no mesmo valor do custo informado na primeira página. Se eu informei que o custo era 150, eu vou ali, vou quebrar os valores, né, vou desdobrar o valor até chegar ao valor do imóvel que eu informei como custo, né, para ele poder fazer o cálculo. Ok. Aí ele vem lá. De cara mostra aí o quadro de apuração de coeficiente. E nós temos uma ideia já da situação. O ganho de capital do resultado 2 era 850.000, com a apuração das alterações, vou lá para 824. Percentual de redução da Lei 11.196, o índice 1 lá, 50%. Valor da redução da 11.196, 2005, apurado, 419. Ganho de capital do resultado, 404. Percentual de redução da 11.196 do índice 2, isso é, até 2005, depois de 2005, ele está lá em 17,48%. Valor da redução, mais R$70.000 de redução do ganho de capital. Ganho de capital, resultado 4, 333.000.
Vamos ao cálculo efetivamente. Leia com atenção. O que ele quer saber aqui? A pessoa física somente poderá usufruir deste benefício uma vez. Sim. Ah lá. Eu coloquei o sim parcialmente, justamente porque eu queria ver o cálculo para ele mostrar todas as possibilidades, tá? Podia ser não, podia ser outro. No caso de aquisição de mais de um imóvel. Vamos lá, vamos ver o que ele vai mostrar. Ganho de capital do resultado 4, era o saldo anterior, 333. O valor aplicado na aquisição do imóvel residencial, 800 mil. Percentual do valor aplicado em relação ao valor da alienação, 80%. Então eu vendi por 1 milhão, né? Disse lá que eu aproveitei parcialmente, podia ter usado 1 milhão, podia ter usado menos. Mas eu usei parcial, usei só 800. Está lá, 80%. Ganho de capital, resultado 5, 66 mil. Alíquota, 15%. Imposto devido, 10%. Estou pagando ganho de capital do quê? Dos 200 mil reais da diferença. Tá? Imposto devido, 10 mil, e aí não vai... Rendimento isento e não tributável, ele já dá o valor que a pessoa vai informar lá na declaração, vai levar para a declaração do imposto de renda, e depois o rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte, 66 mil, que é o ganho de capital propriamente dito, né? Que é o rendimento que foi tributado exclusivamente na fonte, pelos 10 mil reais. Na realidade, gente, o que precisa nesse... Serve, você vai informar aqui, porque de repente você já pagou, já houve algum recolhimento, né? Se houve recolhimento anterior, ele já vai te dar a diferença. Pode acontecer, de repente você está apurando lá 2, 3 meses na parcela, por exemplo, se a compra foi parcelada, você já vai ocorrer pagamento, né? Você está recebendo em parcela e está apurando a parcela, né? Você já houve o à vista não seria utilizado, seria o valor integral. Mas na compra a prazo você tem essa possibilidade de pagar. Até aqui tudo bem, pessoal? Está muito complicado? Penso que não, hein? O problema é o seguinte, o problema é a hora que a teoria, na prática, é outra. A teoria na prática é outra, né? Quando a gente coloca tudo assim, pega um exemplo fictício e põe lá, é X, mas está pronto, beleza. Mas o que vocês têm que fazer? Tem que ir lá e passear, tem que visitar o programa, tem que fazer teste, pegar os casos que vocês têm e aplicar. Não tem outro jeito, não tem outro jeito de fazer. Tá? Tem que explorar as possibilidades que a lei oferece. Na realidade é bem isso. E aí o que vem? Depois de tudo isso que está ali em cima, vem a hora de buscar o DARF, né? Por que eu digo que é a hora de buscar o DARF? Porque vem a hora das informações. E eu estou colocando declarações ali, porque são as declarações que hoje, né, são apresentadas à Receita Federal, que dão um indício do que efetivamente está acontecendo com a vida das pessoas, com os negócios das pessoas, e principalmente no ramo imobiliário. Então nós temos aí a DOI, que é fornecida pelos cartórios, quando da operação, o registro da operação. Vai lá, passou a escritura, o cartório imediatamente faz a DOI, e encaminha para a Receita Federal. Essa informação ela é individualizada. Então, cada operação, cada compra e venda é uma DOI. Então, nós tivemos aqui no último ano, 2009, informados à Receita Federal, 39 mil DOIs. Por aí, vocês imaginem, fala, nossa, mas 39 mil DOIs, 39 mil negociações aconteceram em Bauru.
vários cartórios, não é só um cartório, não, vários cartórios no município. Recebemos 39 mil DOIs. O que tem? Tem informação. O que vai na DOI? Na DOI vai CPF do vendedor, CPF do comprador, endereço do imóvel, valor da operação. Basicamente. Então, quando a gente tem... o acesso é um pouquinho complicado, né, porque o nosso gerencial ainda está meio capenga, mas dá para entrar lá no manual, né, na mão, lá na unha, dá para ver e dá para fazer uma boa seleção. E é interessante porque você vai puxando por CPF e endereço, né, o que interessa para nós. Né? Com 39 mil transações, dá para a Receita Federal uma base de valor, de valores utilizados nos imóveis de determinados locais. Por exemplo, nós vamos pegar lá o Világio das Quantas lá. Aí você vai e pega todos os világios, todas as operações do világio. O que vai acontecer? Você vai ter uma ideia, né? Tira lá uma média, você vai ter uma ideia do preço praticado no real e no mercado. Né? O que o cara está declarando, o que está passando, essa bobagem de passar valores abaixo, valores acima, valores não sei das quantas, que só prejudica, na realidade, prejudica o mercado em si. Por que disso que eu digo que prejudica? Não falei isso ainda, mas vamos tentar organizar essas ideias agora. Né? Quando alguém tem direito a uma isenção e deixa de utilizar porque desconhece a lei, aquele direito, que favorece ele utilizar, ele está pegando dinheiro bom, caixa bom, transformando em dinheiro ruim. Porque se eu tenho o direito de vender meu imóvel por 440 mil e não pagar imposto, e eu vou lá para ser esperto ou por desconhecer a legislação e falo que, olha, eu não vou passar por 440. Ou o comprador fala, não, eu só tenho caixa para 200. Né? Eu não posso comprar por 440, só posso comprar por 200. Dançou, peão, porque você está pegando o seu dinheiro bom, de 440 mil, está transformando ele em 200, que mais à frente, numa ação, você vai ficar sem condição de comprar. Porque aquilo, mais à frente, você não vai ter como provar. Você está pegando o dinheiro bom, um negócio isento que está lá, oportunidade para você resolver a tua vida, e foi lá e passou por baixo, passou por 200, para atender o comprador. Gente, perdeu dinheiro. Você está assumindo o imposto do cara. Porque mais lá na frente você vai ter que pagar. Alguém pode ser que não, pode ser que sim. A gente não sabe, o futuro a Deus pertence, de repente o cara cai azarado da vida. Né? O dia que fica doente a família, que faz as coisas ruins acontecem tudo junto. Né? É uma tristeza isso, mas acontece tudo junto. O dia que o cara não tem condição de nada, ainda vem a Receita Federal na vida dele para atrapalhar o cara mais um pouquinho. Aí vai lá e entra numa operação dessa e o cara está com a nuvem do azar em cima, né? E justamente na hora que ele está passando aperto, vem lá uma fiscalização. E aí o cara acaba de se degringolar de vez. Né? E aí não tem mais jeito, aí já está feita a caca. Né? Não tem mais o que fazer para consertar aquilo. E aí transfere a responsabilidade. Mas, auditor, o senhor vai fazer isso comigo? Eu estou assim, eu estou assado, minha mulher, meus filhos, meu não sei o quê. Mas, gente, todos nós, sem exceção, somos vinculados à mesma lei. Não tem uma lei para o auditor e uma lei para o corretor. A mesma lei faz a coisa rodar. A mesma lei que te dá isenção cobra o tributo. Não há como usar uma coisa e esconder a outra, deixar lá do lado. Então nós temos que ser um pouquinho mais tranquilos nesse sentido. Então, nós estamos pegando, tem muita gente pegando dinheiro bom e transformando em dinheiro ruim. É um cuidado que tem que se ter. Tá? Pegar, por exemplo, vamos lá eu coloquei aqui simplesmente para enfeitar a DIRPF, a Declaração de Bens, que é o resumo da vida. Tem lá
Quanto ganhou, quanto pagou, qual a variação patrimonial do período. O cara tinha o direito aos bens, foi lá, recebeu isenção e tal, o rendimento é isento e não tributável, nunca mais na vida dele vai ser tributado aquilo, ele abriu mão, no outro ano ele compra uma casa de 500 pau. Aí o cara vai lá e fala, ó, só vendo para vocês no valor correto. Mas eu não tenho dinheiro, eu vendi minha casa lá, eu comprei, eu fiz essa bobagem, e agora? Problema seu. Eu vou te vender a casa, você vai passar por 500 pau. O 50 que era fácil de explicar, não tem problema nenhum. O restante, os 200 da diferença, já vai ficar mais difícil explicar. E aí, vai acusar na variação patrimonial do caboclo. Ô caboclo, você só tinha 250. Como que você comprou uma casa de 500? Está faltando, ó, não, eu tinha 50, eu tinha 250 mais 50, mas falta 200. 200 o que que é? 27,5. Você saiu dos 15, bonitinho, limpinho, sem nada, para 27,5. Não sou eu que estou fazendo isso. É a esperteza do mercado. Às vezes, o cara, para resolver um problema do outro, assume uma conta que ela vai dobrar de valor lá na frente. Além de não utilizar a isenção, ainda vai pagar um monte de imposto, porque bobeou. Porque achou que estava fazendo uma esperteza em passar uma escritura por baixo. Coisa que todo mundo, né, e pior isso, eu acho até que vocês devem ter uma dificuldade maior que essa ainda, que é vender imóvel esses dias. Nesses dias não deve estar fácil vender imóvel, porque tem uns colegas lá da Receita que querem comprar, e não foi nenhum nem dois, não. Volta e meia eles chegam para mim e falam assim, ó, eu quero comprar um imóvel, estou comprando um terreno, não sei na onde, não sei, tal. Aí vai lá, o cara, está comprando? Estou. Quanto você vai pagar? Vou pagar tanto e tal, coisa. Só que ele não fala que é da Receita. A hora que ele fala que é da Receita Federal, o cara recolhe. Né? O cara corre. Mas corre por quê? Não, porque não pode passar não quer ou não pode, eu não sei qual que é a situação, não quer passar pelo valor real. Ora, e aí o que ele faz? Para você eu não vendo. Então está criando um problema lá que é danado de ver. Os caras saem, querem comprar, e não tem. Eu volto e meio que eles, o que acha para comprar, não pode. Não pode por quê? Porque a pessoa não quer vender. Ó, para você eu não vendo, por quê? Porque para vender para você eu tenho que passar pelo valor certo. Então vira uma espiral negativa, né? Que você não consegue melhorar isso. A não ser que tenha o planejamento correto, a compreensão correta da situação, para poder melhorar esse mercado, gente. Tem muita gente perdendo dinheiro e perdendo a oportunidade de fazer bom negócio. Por uma dita, né? A gente chama de dita esperteza, mas não é. Vamos lá, o que nós temos mais na Receita Federal que vem com informação? A DIMOF, movimentação financeira. Essa é a substituição da CPMF, né? Antes tinha CPMF, depois parou e veio, caiu trocou a lei e aí trocou também a declaração. Então, de 6 em 6 meses agora nós recebemos as informações, o que antes era movimentação, simplesmente um índice, eu diria, uma continha ao contrário, né? Então, se pegava lá o 0,30 da CPMF, fazia a conta ao contrário e chegava na movimentação, que nem sempre era verdade. Não era aquilo e tal. Por exemplo, saldo negativo, saldo devedor no banco também dava movimentação financeira invertida. E aí ela nem sempre representava a realidade. Nós trocamos essa relação, mudou a lei, e agora nós recebemos a movimentação efetiva, financeira, verdadeira. Né? Então a informação que chega para a Receita é o que foi realmente movimentado nessa situação e vai lá mês a mês por instituição, aplicação, poupança, vai tudo. Então, facilitou a nossa vida porque a informação é mais confiável, melhorou um pouquinho. A gente tem que esperar 6 meses, mas melhorou nesse sentido. E daí, vocês já podem imaginar o seguinte, a gente pega uma declaração do cartório, a gente pega a
declaração de imposto de renda. E a gente pega a movimentação financeira. O que falta? Falta nada, gente. Não falta nada. Não tem, a coisa não está mais do jeito que a gente pensava, né? Há uns anos atrás. A informação, a evolução da informação é astronômica, não tem mais jeito. Então não adianta esse tipo de esperteza, mais dia, menos dia, vai chegar a sua vez. Né? Porque mais dia, menos dia recebe lá um boleto da Receita Federal lá, pedindo explicação, pedindo isso, pedindo aquilo. Aí vai falar, puxa vida. Mas vai. Por quê? Porque nós estamos lidando com informação. Não sou eu que vou fazer. Pode até ir no meu nome, mas não sou eu que vou fazer. É automático. A coisa está automatizando de tal maneira que vai ser automático, não vai precisar de um cara ir lá. Né? Somos poucos hoje, somos poucos auditores. Mas a automação é tão grande que já todo mundo vai ter um boleto aí. A ideia é para que em 2014, não é o ano da Copa, mas é uma realidade nossa, que em 2014 a declaração de imposto de renda seja invertida. Nós não vamos mais declarar imposto de renda. Nós vamos receber uma declaração da Receita Federal dizendo, olha, sua situação é essa, você concorda? Paga. Não concorda? Discute. Tá? Então, o inverso, e vocês pensem, porque faltam duas situações nessa aí. Médico, que já tem, a DMED, né, que já tem a declaração das despesas médicas, que são as... E já tem uma da escola, mas a escola a gente cruza, já tem o cruzamento com o CNPJ, vai bem, é limitado o valor da despesa. E o que não tem ainda, o que não tinha, era a DMED, que era as despesas médicas que não têm limitação e constam, né? Mas a DMED já entrou no ar. Mais 2, 3 anos aí de teste, 2014 é uma data bonita, para a gente receber a declaração pronta, só assina, concorda, beleza, não concorda, vamos ver o que aconteceu e vou lá brigar e tal, vou explicar e tentar resolver. A situação nossa está caminhando para isso. É uma coisa boa? Não sei. Né? Não sei. Mas é o caminho da roça é mais ou menos esse aí. Pode ser que não saia em 2014? Pode. Antecipar eu acho difícil. Talvez 2015, mas a previsão nossa é essa. A estrutura está montada para isso. Tanto é que a DMED entrou no ar no ano passado, já teve informação, esse ano já está disponível as informações, já estão disponíveis. Então a coisa está caminhando bem nessa direção da automação. Ah, desculpa, faltou aqui. O COAF. O COAF, na realidade, o COAF, ele tem aí uma função e quase que uma determinação com relação aos negócios imobiliários. Sujeitam-se às obrigações referidas no artigo 10 e 11 as pessoas jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não. Aí vai lá no inciso 10. As pessoas jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis. Na realidade, tem um outro aí que diz qualquer pessoa, que é o próximo. Da comunicação. As pessoas referidas no artigo 9º deverão comunicar, abstendo-se de dar aos clientes ciência de tal ato no prazo de 24 horas às autoridades competentes. Parágrafo 2º. As comunicações de boa-fé feitas na forma prevista nesta lei não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. Terceiro, as pessoas para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador farão as comunicações mencionadas neste artigo ao Conselho de Controle das Atividades Financeiras na forma por ele estabelecida. Vamos trocar em miúdo. Quando a gente fala COAF, a atividade que o COAF executa
é o combate à lavagem de dinheiro e à ocultação de bens. Quem utiliza esses artifícios? Né? Isso tem muito a ver com crime organizado, tráfico de drogas. Qual que é a relação nossa com esse tipo de coisa? Primeiro, quem está comprando ou quem está vendendo tem que ter pedigree, né? Tem que ter condições de fazer determinadas coisas. Então, se o cara está comprando, ele é um Zé Mané, mora lá no bairro de baixo da... Como o cara pode, de repente, aparecer como comprador de um imóvel de top de linha? Né? Ganhou na loteria? O que aconteceu com ele? É uma operação suspeita? É. E aí? A lei está ali, gente. O que está falando? Está falando que deverão comunicar abstendo-se de dar ciência ao cliente, quer dizer, você não precisa falar que está fazendo o serviço, que está indicando aquela operação como suspeita. Por que você vai fazer isso? Porque senão, as comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão responsabilidade civil administrativa. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que se aquele caboclinho que comprou lá, que serviu de laranja para comprar o imóvel ou para vender o imóvel, se ele cair, por exemplo, por tráfico de drogas, o cara era traficante, ou é um laranja de um traficante, que ninguém conhece, e você não informou a operação, que você é suspeita, você está assumindo aquele risco ali. O risco de não estar de boa fé. E qual que é a consequência administrativa disso? Principalmente com relação ao tráfico de droga e crime organizado. O bem é arrestado. O bem é apreendido. Ele é tomado. Vai para o Estado para suportar despesas com o combate ao narcotráfico e ao crime organizado. Até o cara explicar que focinho de porco não é tomada, que ele fez aquilo de boa fé, que ele não tinha intenção, que ele não conhecia o cara, que era isso, que era aquilo. Quanta água já passou debaixo dessa ponte? Até ele explicar que ele está de boa fé, ou que o cliente dele está de boa fé, essa tarefa não é uma tarefa do COAF. É uma tarefa, o combate, o que eles estão fazendo? Nada mais é do que isso, é socializar o combate ao tráfico de droga e ao crime organizado. Estão socializando as responsabilidades. Porque do momento que alguém que não tem nada a ver com o peixe, de repente está correndo o risco de perder um imóvel que comprou de um laranja que ele não sabia que o cara fazia, ora, não sabia, mas alguém sabia que o cara, na hora de fazer lá, você viu a ficha, você pediu o cadastro da pessoa, você pediu um registro, pediu a situação financeira dele, você viu que o cara não tinha condição de fazer. Ah, não tinha condição? Não. E aí? Aí depois, mas ele vai vir no corretor e vai falar, fulano, você me vendeu aquela casa? O cara era ruim. E agora? E agora, vamos provar que não tenho nada a ver com esse peixe. Mas aí o que eu digo, dor de cabeça, canseira, né? A pessoa vai ter bom resultado? Pode ser que não dê em nada. Mas no mínimo vai arrumar uma baita confusão. É difícil é advogado, é despesa, é isso, é aquilo, né? Fora a pecha de realmente estar, fora a pecha de ter um imóvel seguro, né? E ter essa situação de estar envolvido com esse tipo de coisa, tá? Então, é o risco? É para ter cuidado? É. Vocês já tiveram uma palestra a respeito disso. Talvez eu esteja sendo incisivo demais. Então, vamos para o próximo. Estamos chegando ao final, minha gente. Eu sei que vocês estão cansados de ver eu falar. Espiral negativa. Não utiliza as isenções, a gente já falou. Ação fiscal multijuros. Aí tem um negócio importante que eu ainda não tinha falado. Que no caso de uma ação fiscal, que também tem que ser considerada essa possibilidade, diante das dificuldades que a gente tem, logicamente que nem todo mundo vai ser fiscalizado. Isso não tem
sentido falar uma bobagem dessa. Porém, aqueles que o forem, e se por acaso acontecer, daquela escritura passada menor, né, aquela escritura declaradamente, sabidamente, aquele terreno que a gente compraria 2, 3 se tivesse naquele preço, efetivamente, né? Tinha até uma história de um colega lá em Uruguaiana, que nós fomos, tinha um problema lá de nota fiscal, é bem semelhante a isso. Nós fomos fazer uma operação no comércio, logo que eu cheguei na Receita Federal, e nós entramos numa loja que vendia coxas, aqueles edredons, né? E o turco que tinha lá, o dono, o libanês, na realidade não era turco, era um libanês que era dono da lojinha, e era lojinha mesmo, ele tirava a nota por baixo, a operação era de nota fiscal. E a nota dele era tudo daquele jeitão. Quando dava nota, dava uma notinha de nada. E, para ajudar, nós arrumamos lá, mandamos lá nessa fiscalização um rapaz chamado Turquezinho. E ele, a primeira coisa que ele fez, quando viu a coxa naquele preço lá, ele falou assim, quanto é? Ela falou, é tanto. O senhor vende por tanto? Vendo, eu compro. E ele comprou umas 10 coxas. É uma malandragem? É. Mas foi de sacanagem mesmo. Para ver o que a pessoa ia fazer. Para ver você vai entregar? Aí ele foi lá e falou que não, larga a mão, mas foi só para ver o que ia acontecer. Porque o negócio estava por baixo. E assim é as escrituras que a gente tem visto por aí, né? Tem terreno em condomínio fechado, vendido em dezembro de 2009 por R$50 mil, R$60 mil. Pode trazer que eu compro, né? Todo mundo sabe que terreno em condomínio aqui em Bauru não existe em condomínio fechado por menos de R$100 mil. Então, são coisas que são patentes, né? São coisas tranquilas. E aí, a pessoa que está fazendo esse tipo de trabalho, que está fazendo essa esperteza, e às vezes para o bem ou para o próprio mal, né, como a gente exemplificou ali atrás, pode incorrer ainda nessa situação, né? Falsidade ideológica, omitir em documento público ou particular declaração que devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar o direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. É bem o caso. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. Constatada essa situação, no quadradinho anterior ali tem a representação fiscal para fins penais. Então, além da multa da Receita Federal, ainda vai uma representação fiscal para o Ministério Público para apuração do crime, né, o crime de falsidade. Quer dizer, é só coisa boa. Só não vale a pena arriscar. Aí eu lembro lá das obrigações do corretor, né? E ainda temos as obrigações do corretor, que eu não vou entrar em detalhe, mas que passa pelo conhecimento desse tipo de coisa e principalmente pelo alerta ao cliente, né? Eu, sinceramente, acho que o nosso tempo foi além do que deveria. Gostaria de encerrar por aqui, dizendo para vocês o que eu penso a respeito de quase o meu jeitão de viver mesmo, tá? Fazer o mal é fácil, fazer o bem dá um pouco mais de trabalho, e é por isso que eu trabalho. Tá? Estou à disposição dos senhores.